Muito bom dia para você, sextou! Vamos chegando! Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa live, Bom dia, Bruninha! Já te chama aí, prepara! Estamos começando a nossa live da semana, hoje com uma participação especial. Oi, Ju, bom dia! Participação especial da Bruna. Estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo essa live com ela. Estamos aqui na 15ª live. Nós começamos esse projeto, a Loja de Milhões. Essa é a 15ª live. Se você perdeu outras, olha, já vou te antecipando. Semana que vem vai estar top das galáxias a nossa semana. Falaremos sobre recrutamento e seleção, falaremos sobre engajamento de time, falaremos sobre motivação de time, funil de contratação. Gente, vai estar demais, então não perca por nada essa próxima semana, tá? Para quem não conhece a Peça Varejo, está chegando agora, nós somos um acelerador de resultados, nossa missão aqui é construir um processo de vendas aí na sua loja, é isso que nós fazemos de melhor aí por onde nós passamos. Então, seja bem-vindo. Se você não segue a PS Varejo, ali tem conteúdo para você de todas essas lives, conteúdos densos, conteúdos rápidos para você assimilar. Então, segue a PS Varejo lá. Bom dia, Lu. Bom dia, Cris. Bom dia, Rafa, parceira. Bom dia, Andréia. Deixa eu dar um bom dia para uma galera que faz tempo que eu não vejo aqui. O Kaká, Jéssica, Karina, Slene, Kinzo, parceiro, mais uma vez por aqui. Vamos que vamos, ó. Vou te pedir um favor, tá? Antes de mais nada. Pega esse aviãozinho aqui, ó. Porque quem trabalha no varejo fala que troca, né, a noite pelo dia, né? Então, a parte da manhã, você descansa, você quer recuperar um pouquinho o seu sono. Então, acorda, manda esse aviãozinho, liga pra essa pessoa, esse gerente, fala, ó, a Bruna vai estar aqui. A Bruna vai falar de cultura. Um tema extremamente importante que... Igual eu falei na live com a Márcia Pino, né? Todo mundo sabe que o visual merchandising é importante, mas... É igual alimentação, você sabe que é importante, mas nem todo mundo leva a sério. E cultura é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom dia, Michele. Bom dia, Samara. Bom dia, Dimas. Cleiton. Cultura é a mesma coisa. Se você não definir como é que joga o teu jogo, como é que funciona o seu negócio, a cultura de quem vai ser vivenciada dentro do negócio? Cultura do vendedor, do gerente. Vocês não têm noção da importância que tem esse tema. E eu vou falar hoje com uma especialista que trabalha numa empresa gigantesca, que eu tive a oportunidade de passar por lá em 2017, fiquei quase 2 anos trabalhando junto. A Bruna estava ingressando no grupo quando eu estava saindo. Então, gente, clica aí, convida o maior número de pessoas possíveis para assistir essa live, porque é um tema que te interessa. E você não vai sair daqui hoje sem, assim, ó, um plano de ação desenhado para o seu negócio. Combinado? Perfeito? Bora lá? Eu não queria perder muito tempo, não, já que, porque assim, ontem eu tava falando com a Bruna, eu falei, Bruna, eu tenho 1.472 perguntas para você. Ela falou, misericórdia. Vamos diminuir isso daí. É porque o tema é muito gostoso e é muito importante. Então, antes de mais nada, pega papel e caneta aí. Pega papel e caneta. Anota o que você vai absorver aqui da Bruna. Eu vou estar aqui como, né, o telespectador como vocês, mas batendo um papo com ela. Se você tiver alguma dúvida, tem uma caixinha ali embaixo de perguntas. Nós não vamos parar durante a live para responder as perguntas. Então, escreva a tua pergunta lá que no final nós vamos abrir 5 minutinhos para você fazer as perguntas que são pertinentes aí para Bruna ou para mim, para que a gente possa responder para você. Combinado? Bom dia, Isa, Marciano. Eu já vou chamar a Bruna porque assim, eu sou ansioso de natureza, né? Acho que vamos lá, deixa eu ver aqui. Bora, bora, bora!
Aí. Aí ela aí, gente. Ó, isso é igual entrar no estádio do Flamengo. Ah, Bruna! Bom dia, Olá, Bruna! olá, bom dia, tudo bem? Vocês me Tudo ouvem bem? bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá me Vocês estão ouvindo ouvindo bem aqui? aí, pessoal? Dá um joinha aí. Creio que sim, tá tudo certo. Seja bem-vinda à nossa live de milhões com um tema mais do que especial, falar de cultura. E fiquei muito feliz de você ter aceito o bate-pronto aí o nosso convite, porque eu sei da tua agenda, eu sei do teu volume de demanda e você se disponibilizou aí, Patrick. Vamos junto, conta comigo e vamos falar um pouquinho de cultura para essa galera. Vamos falar um pouquinho da importância que tem esse tema. Todo mundo sabe que é importante, mas nem todo mundo leva a sério. Então, a live é sua. Estou aqui só de parceiro, tá? Bacana, bacana. Bom dia a todo mundo. Estou bem feliz de estar aqui falando sobre um tema que o Patrick sabe que eu amo, que é cultura organizacional. Então, fiquei muito feliz com o seu convite, tá, Patrick? E também feliz em poder dividir algumas boas práticas, gerar alguns insights aí para vocês. Espero aí que essa live seja bem produtiva. Não, vai Acho ser. que eu vou começar me apresentando Por também, né? favor, já ia te pedir. Bruna, para quem não te conhece, pensa que é uma menininha, fala, ela é tão fofinha. Fala, gente, essa menina tem uma bagagem do tamanho da... Meu Deus. Fala aí, Bruna. Bom, pessoal, para quem não me conhecem, né, eu sou head de pessoas do Grupo Nomura. É um grupo de varejo, tá? Né? Ele é um multifranqueado que tem aí as lojas da Adidas, Chute e Arezzo. Então, a gente trabalha aí com diversas marcas, lojas aí em 3 estados do país, São Paulo, Rio e Santa Catarina. E eu cuido de toda a parte de pessoas, de toda a jornada do colaborador, né? Desde quando ele deseja entrar no Grupo Nomura até a saída dele. Então, tudo que acontece com o colaborador aí é de responsabilidade aí da nossa área de people, tá? E também toda a parte de cultura. Cultura, engajamento e clima é conosco também. Eu falei minutos antes que, quando eu estava saindo, né? Passei por uma transição dentro do Grupo Nomura, ajudando o Mauro ali em algumas frentes. Eu falo com o Mauro, a cada momento do lado dele, a gente aprende muito, né? É um predador, um alfão, que eu falo, trabalhar com alfões, né? Te eleva o teu nível de exigência. Então, isso é muito gratificante. E você estava ingressando, né? Ali na linda... Como é que chama aquele coworking ali na... Comadre? No Comadre. Coworking. Comadre ainda era ali, né? Lembra? Olha quanto tempo faz isso. Faz E aí você bastante. estava ingressando ali, eu fiquei super feliz. E Bruna, hoje o Grupo Nomura, são quantas lojas? Hoje estamos em 29 lojas. Hoje vocês estão no estado. A Adidas está em São Paulo, estado de São Paulo, Rio e Santa Catarina, Santa é isso? Catarina, isso E mesmo. aí tem as Arezzo Chutes, né? Arezzo e Floripa. Chutes aí só aqui em Santa Catarina, Aí em né? Santa Aqui Catarina. na região de Floripa. Uhum. Maravilha. Vamos. Bruna, seguinte. Para quem desconhece o tema, para quem está chegando agora, tem muitos lojistas aqui que me acompanham, que não tem uma dimensão como o Grupo Nomura, né? Estão começando, já tem aí um corpo, 4, 5 vendedores. O que é cultura, né? Por onde começa esse negócio? Bacana. Eu gosto de falar que cultura, eu gosto de pensar a empresa como uma pessoa quando eu penso em cultura. E falar cultura como se fosse o comportamento da empresa, a forma de pensar aí de uma organização. Então, a forma de pensar e se comportar de uma empresa, daquele grupo de pessoas que compõem aquela empresa, é definido como cultura. Claro que mais para frente, quando a gente entrar mais em detalhes do tema, né, a gente vai falar um pouquinho sobre fazer isso de maneira intencional. Mas, basicamente, gente, toda empresa, até empresa que não trabalha cultura, ela já tem uma cultura ali fixada, ela já tem ali uma maneira de se comportar, ela já tem uma maneira de pensar, né? Não foi olhado para isso, mas ela já tem. Então, basicamente, pensa na empresa como pessoa e na forma dela de ser. Isso é cultura organizacional, né? Como ela interpreta aí todas as tomadas de decisão, tudo que acontece aí no ambiente organizacional. Geralmente, eu estou sempre aí nas consultorias, a gente pega, por exemplo, franquias. Que aí você tem o modelo do negócio da franquia, a franqueadora, e aí você tem o franqueado. Uhum. E essa cultura, às vezes, da franqueadora para a franquia, ela é meio a nuvem, né? Não existe, mas não existe e tal. Tem algumas frentes ali que eles colocam, mas não evidente, como missão e visão e valores do grupo. E aí, por exemplo, pegando o caso do Grupo Nomura, você tem lá, né, a missão do grupo, os valores do grupo,
né? Qual que é o propósito do grupo, que o Mauro, né? Vocês evidenciam isso muito para quem não segue a página aí do Grupo Nomura, é uma página super bacana de estar acompanhando. E quando não se vive essa cultura da franqueadora, se vive a cultura do franqueado. Exatamente. Claro que eu até vou falar da minha experiência, que eu trabalho com diversas marcas em uma única empresa. O elemento, né, a cultura da franqueadora, ele é muito presente, né? Ainda mais a Adidas, que tem uma cultura muito forte, a Arezzo também, que tem uma cultura muito forte, ele é muito presente. Cabe a nós ter a inteligência de entender onde queremos chegar como organização, né? Qual que é o nosso planejamento estratégico, que tipo de comportamento temos que ter aqui dentro, e propor ali um alinhamento entre o que vem da franqueadora e os nossos comportamentos. Então, a gente não isola a característica das franqueadoras, tá, Patrick? A gente tem essa inteligência de trazer isso, encaixar isso de alguma forma no nosso manifesto de cultura e na nossa forma aí de agir e de pensar, tá? Até porque o que vem da franqueadora, falando aí de treinamento, é muito forte, não tem como a gente isolar, a gente confundiria, inclusive, a forma de pensar de todas as pessoas que trabalham conosco. Então, mais inteligente realmente é fazer essa adequação, tá? Sim. Eu falo até pelo fato de, se você perguntar, por exemplo, chegar numa loja da Adidas e falar qual que são os valores do grupo, eles vão saber, eu tenho certeza absoluta que eles vão falar, porque isso está em todos os lugares, está evidente, né? Está latente. Quais são os valores da Adidas? Né? Então, assim, vive-se muito fortemente essa cultura organizacional do Grupo Nomura dentro das lojas. Que eu passei por aí, eu sei que isso é latente, né? Isso é evidente. Mas isso que você acabou de me trazer aqui é muito importante também, que a gente não pode esquecer que existe uma cultura também do negócio, né? Da franqueadora, porque se você deixa isso solto só para viver a sua cultura, acaba meio que se perdendo. Correto? Exatamente. E a cultura da franqueadora, ela também foi pensada de uma forma a fortalecer a marca. Né? E quando tu traz essa marca para o teu negócio, tu quer que ela tenha sucesso ali, que as pessoas sejam engajadas com a marca também. Então, a gente não pode isolar a marca. Aqui eu tenho até um exemplo prático para trazer. Quando nós planejamos o nosso manifesto de cultura, nós desenhamos um valor, né? Um valor ali com diversos comportamentos, pensando nessa questão realmente de trabalhar diversas marcas, que é ali a questão do nosso time Vibra Junto. No nosso time Vibra Junto, a gente tem alguns comportamentos elencados, um deles é mostrando para o colaborador que não importa a marca que eu esteja, não importa ali o que eu esteja fazendo no dia a dia, eu sou o Grupo Nomura, eu faço parte de um todo, porém, claro, eu tenho ali que seguir as diretrizes da minha marca, mas eu sou o Grupo Nomura, para mostrar para ele realmente que a gente tem esse alinhamento, né? Tanto do que a marca traz, quanto também a gente tem ali toda a chancela, todo o respaldo de Grupo Nomura, né? Muito bom isso aí. Bruna, com certeza vocês devem ter errado bastante durante essa trajetória, né? Entre acertos e erros. Se pudesse dar uma dica para quem está construindo uma cultura agora, o que não se deve fazer, porque a gente aprende, olha, o que se fazer a gente sabe, tem um monte de gente falando o que deve fazer, mas quais foram os principais erros aí na sua trajetória? Você fala, putz, aqui não deu certo. Bacana. Uma coisa que eu sempre gosto de compartilhar quando eu falo em cultura, ela está muito, muito relacionada a tom de voz e à comunicação. Então, quando eu quero ter uma cultura forte e no local ali que eu estou implementando isso, eu preciso ter muito cuidado com que tipo de comunicação eu passo para esses colaboradores. Mas não é só comunicação falada. Qualquer tomada de decisão minha comunica alguma coisa com relação à cultura. Então, eu falo que os maiores erros assim, que eu vi na minha trajetória estão relacionados a tomadas de decisão difíceis que a gente tem que fazer para preservar a cultura. Vou dar um exemplo assim, clássico, que aconteceu diversas vezes. Desligamento de lideranças que performam muito, muito tecnicamente, mas não tem alinhamento cultural. E a liderança que suporta a cultura e que consegue fazer com que o restante do time viva aquela cultura. Então, são decisões doloridas. Pensa, tu no teu negócio tem que fazer um desligamento de uma alta performance. Uau! Gente, isso aqui agora toma essa pedrada, que no varejo se tem muita questão de... Me traz muito o caso do Bernardinho, né? Eu assisti uma palestra dele em Floripa, ele falou na época do Ricardinho, né? Que ele eleito o melhor levantador do mundo. E aí, antes do Mundial,
ele foi no Pan-Americano, se eu não me engano, não lembro a data, e ele falou, cara, o cara tinha sido eleito o melhor levantador do mundo. E aí, antes do Mundial, eu vou lá e corto ele, porque ele não estava alinhado com a nossa cultura do time. E isso vai de encontro ao que você acabou de falar. Às vezes, ter o resultado, mas não tem a cultura. Imagina se... Hoje, a pergunta que eu faço para alguns franqueados, alguns líderes. Você tem 2 colaboradores. Um que entrega resultado, mas não tem a cultura. E outro que tem a cultura, mas não entrega o resultado, e você precisa demitir um dos 2. Qual você demite? É uma dor, não? Demitir um cara alta performance? É uma dor. Aí eu tenho uma provocação bem interessante para fazer. É uma dor, mas a pessoa que entrega resultado, o alta performance não alinhado com cultura, ele está te entregando o resultado agora. Agora, daqui 1, 2 meses. Isso não se torna sustentável a longo prazo. Por quê? O cara que não tem alinhamento de cultura, ele não se identifica com a tua maneira de pensar como organização. Os comportamentos dele não correspondem com a maneira que a organização pensa e aonde a organização quer chegar. Então, a longo prazo, esse cara ele vai ser expelido pela cultura de alguma forma. Seja pedindo uma demissão voluntária, né? Enfim, seja sendo desligado de alguma forma, seja cometendo algum tipo de infração que vai contra a cultura. Então, a longo prazo, é algo que não é tão sustentável, porque vai conflitar com os valores pessoais da pessoa, com a maneira que a pessoa pensa. Uau! Pensa assim, tu é católico e tu começa a ir numa igreja evangélica, né? Porque tua família vai, enfim. Cara, tu não vai conseguir viver aquilo. Tu vai desistir em algum momento. Sim. Não, fantástico. A mesma coisa quando conflita valores. Fantástico. E pegando um gancho, eu acredito que esse ponto que você está trazendo vai muito linkado a definir como é que vai funcionar o portão de entrada da minha empresa. Recrutamento e seleção. Como é que hoje vocês tratam isso, esse alinhamento de cultura já no portão de entrada? Vai ter uma tribo, vamos dizer assim. Bacana essa pergunta, Patrick. Porque a porta de entrada, galera, o recrutamento e seleção, eu falo assim que é a parte mais importante para a gente já conseguir trazer as pessoas com um certo alinhamento para depois trabalhar durante a jornada desse colaborador, né, o reforço desse alinhamento. Então, nós já temos um processo seletivo todo pensado em atrair esse perfil de profissional. A nossa cultura, ela é uma cultura, trazendo aí para a metodologia de cultura, né, nós chamamos de bases da cultura, quando a gente desenha algum manifesto, alguma estratégia. Olhando para essas bases, a nossa é identificada como uma cultura de performance. Então, as pessoas que eu atraio para o Grupo Nomura são pessoas que têm comportamentos que valorizam alta performance e desafios, que é basicamente a base da nossa cultura. Ou seja, desde o meu job description de uma vaga, desde o meu site, desde a estrutura do meu processo seletivo, tudo isso vai ser pensado de uma forma para atrair esse perfil de pessoa. E falando em estrutura, né, depois que eu atrair essa pessoa, ainda tem que identificar se ela tem ali os comportamentos que eu quero com relação a essa cultura. Ou seja, eu desenho ali a minha engenharia de cargo, o meu perfil, o perfil da minha vaga, com as competências que a pessoa precisa ter para poder viver essa cultura e para eu conseguir identificar se ela tem esses valores e se ela viveria bem nesse ambiente. E aí, além disso, né, já identifico isso com avaliação comportamental dentro do processo seletivo. As entrevistas, os roteiros de entrevistas que nós trabalhamos são todos pensados para identificar essas competências, esses comportamentos também. Então, eu tenho todas essas etapas de validação aí para realmente trazer a pessoa o mais alinhado possível com a nossa cultura. E aqui eu tenho um segredo nosso, né, um pulo do gato. Se nós tivermos 2 finalistas em um processo seletivo, um cara muito bom tecnicamente e um cara com alto alinhamento de cultura, a gente vai escolher um cara com alto alinhamento de cultura, com menos conhecimento técnico, e a gente vai desenvolver o conhecimento técnico dele aqui. É muito mais fácil desenvolver conhecimento técnico do que alinhamento cultural. Eu falei sobre isso nesses últimos dias aqui numa das lives, né? A gente precisa contar. Hoje o desafio está para todo mundo, né? Encontrar pessoas alinhadas com a cultura. As pessoas querem vendedores prontos. Eu falo que você tem que contratar comportamento e habilidade técnica você treina. E as pessoas porque esse não sabe vender. Porque esquece de olhar a cultura. Esquece de ter esse alinhamento. E muitas empresas não têm isso. Aí, na falta de vai tu mesmo. Brilhou os olhinhos, está contratada,
amanhã você começa, não pode Exato. começar agora. E isso é um erro gigantesco, você concorda? Muito. E é nítido, tá, Patrick? Eu já tive experiências, as contratações que eu interajo mais, né, são o pessoal do back-office, porque eu estou o tempo todo no escritório. E eu já tive experiência, sim, de passar em todo esse filtro do processo seletivo algumas pessoas desalinhadas com a cultura. É nítido que a pessoa está naquele ambiente e ela não está se identificando, ela não fica à vontade. E os dois casos que eu me recordo pediram desligamento, para você ter uma ideia. Para mim ficou bem latente, bem forte quando você disse, Patrick, em algum momento esse espinho sai da carne. Ou a gente sai com ele ou ele sai por livre e espontânea vontade, né? Então, porque não se adequa à cultura. Mas como é que vocês têm fortalecido isso no dia a dia? Porque eu vejo dentro das empresas que hoje virou, eu vou falar até modinha, né? Falar de cultura, né? Aí você tem, não, agora eu tenho missão, visão e valores pregado na parede. Uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Como é que hoje Exato. você sai da teoria da parede, das palavras bonitas, e fortalece, vivencia isso no dia a dia? Exato. É uma realidade muito comum essa que você trouxe de empresas, né, que, ok, definir meu manifesto de cultura, definir minha missão, visão e valores, está lá na parede e as empresas não sabem como trazer isso no dia a dia, como fazer com que as pessoas vivam isso. A primeira coisa que você tem que pensar são nos seus processos de pessoas. Seus processos de pessoas, eles sustentam aqueles valores, eles sustentam aquele manifesto que você desenhou, eles fazem com que as pessoas vivam aquilo. Então, quando a gente definiu o nosso manifesto de cultura, tá, Patrick? Nós fizemos uma revisão em todos os nossos processos da jornada do colaborador para adequar eles de uma forma com que as pessoas vivam aquela cultura. Então, por exemplo, para vocês entenderem de uma maneira mais clara, a nossa cultura é uma cultura de performance. Eu quero pessoas com sangue no olho, né, que desejam ali bater e superar as metas e que vivam aquilo o tempo todo. Então, eu tenho um programa de performance muito bem estruturado, onde as pessoas têm que ir atingindo alguns gatilhos de meta para ir mudando de nível dentro do cargo dela e tendo esse reconhecimento. Uau! Então, eu tenho um programa que faz com que a pessoa queira cada vez mais superar ali as metas dela. Eu tenho um programa que faz com que as pessoas vivam tudo que está pregado ali na parede. Esse é Isso é um ponto. dos exemplos, né? Não, sim, a questão assim, eu vejo que existem desafios também, né? Uma coisa é o desafio de você revisitar, revisitar para quem já tem algo, para quem não tem é estruturar o seu recrutamento, seu procedimento de recrutamento e seleção, né? Primeiro entender que tudo vai passar primeiro da cultura, né? O manifesto de cultura, o que para a empresa é importante, o que ela não abre mão. Com base nisso, eu desenhar minhas perguntas, né? Para quem não tem, eu acredito que vocês estão com Solids ainda no filtro, Sim. né? Vocês estão com o sistema lá, a plataforma da Solids, que ele já filtra ali quem passa, quem não passa, para vocês não perderem tempo, né? Dentro desse processo seletivo. Com base nessa revisitação, né? Nessa construção, para alguns, de todo o processo seletivo, por isso que eu falo aqui para você, dono de loja, grande empresário, lojista, não adianta na falta de tu, vai tu mesmo. Se você não construir um processo estruturado de recrutamento e seleção, independente do seu tamanho, você vai contratar qualquer um. E aí você vai gastar muito dinheiro, vai jogar dinheiro fora. E depois que você contrata, vai jogar muito dinheiro fora. A toda hora você está trocando e o dinheiro vai embora no final do ano. Então eu tenho esse recrutamento e seleção. Com base nisso, eu uso algumas ferramentas. É um ponto que eu queria falar com vocês sobre o que vocês usam para mensurar, porque na unha fica muito desafiador, né? Sim, cultura, gente, a nossa maior questão com cultura é que não é algo tangível, não é algo mensurado, não é algo que eu tenho indicador para medir cultura, né? Então, como que eu começo a entender se eu estou tendo algum resultado com cultura? Primeira coisa, a gente avalia a satisfação dos colaboradores, né? Então, a gente NPS? NPS, exatamente, Patrick. E a gente tem o histórico desse NPS, né? Antes de trabalhar cultura e pós trabalhar cultura. Então, a gente já identificou um crescimento nesse indicador, tá? E é bem interessante que nas pesquisas, aí todas que rodaram em 2022, as pessoas que são os promotores da marca, né? Que são os promotores, os colaboradores que gostam de trabalhar no Grupo Nomura e dão notas altas, nos comentários vem assim: gosto de trabalhar aqui porque me sinto desenvolvido. Gosto de trabalhar aqui
porque tem muito treinamento, tem acompanhamento da liderança. Então, eles trazem, sem saber no discurso deles, essa questão de se identificar com a cultura do grupo. Eles gostam de estar ali porque são desenvolvidos. Numa cultura de performance, a gente precisa desenvolver para ter resultado. E é o que a gente faz. A gente tem treinamento para todos os cargos, de todas as formas, para realmente garantir a melhor performance daquela pessoa dentro daquele cargo. A gente tem PDI, que é a gente faz o PDI anual da pessoa e todos os meses tem check-in. 100% dos colaboradores são acompanhados pela liderança com PDI. Por quê? Para garantir a maior adequação também da pessoa com o cargo e com a cultura. Então vamos lá, você falou... Pode falar. Então, hoje a gente não tem como mensurar com um indicador específico de cultura, porém, a gente tem um conjunto de indicadores que a gente acompanha que nos fazem entender o impacto da cultura. Legal. Então, assim, você falou que você trabalha o ENPS. Esse ENPS, se roda ele de quanto em quanto tempo, Bruno? Roda trimestral. Ele é de 3 em 3 meses. Trimestral. Legal. Aí você tem o PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual. Esse vocês fazem anualmente. Eu falo que ele é ongoing, tá, Patrick? A pessoa entrou, ela fez, passou o período de experiência, ela já tem que receber o primeiro PDI dela. Uau! Feedback. Alinhamento de expectativas. O que você está entregando? O que você precisa desenvolver para os próximos 3 meses ou o próximo ano? Próximo ano, e a gente trabalha também com o desejo da pessoa, né? A nossa cultura, o nosso propósito é tornar vidas e marcas protagonistas. Né? O que é o tornar uma vida protagonista, um profissional protagonista? Fazer com que ele seja protagonista dentro da carreira dele. Então, a gente trabalha isso em PDI também. Olha, o que você deseja para o seu futuro? Aonde você quer chegar? Eu quero ser pessoa que entra lá como vendedor. A gente tem vários casos. Quero ser um supervisor comercial. Quero ser um gerente de loja. A gente vai trabalhar o PDI dele para isso. E se ele atingir ali os requisitos, ele vai ser mesmo. Ele vai ter. Cara, para mim, assim, eu amo falar sobre isso, vivencio bem o varejo. E eu vejo tantas empresas que hoje em dia se falam, não deu tempo de dar feedback. E eu vejo falar sobre esse alinhamento de expectativas, né? Esse PDI, por onde eu passo, a importância de você ter um PDI estruturado, que seja de curto prazo, devido ao ciclo, às vezes, da sua empresa é rápido. Enfim, né? Hoje em dia as pessoas, média de 6 a 8 meses nas empresas. E quando você fala em PDI, você vender uma visão de futuro para a pessoa, você está engajando essa pessoa, você está motivando essa pessoa. E hoje em dia as pessoas não fazem. Porque não tenho tempo. E quando você fala que você não tem tempo para alguma coisa, não é sua prioridade. Faz sentido, não? Exatamente. Faz muito sentido. A gente já tem vários estudos aí disponíveis no mercado. Depois, se vocês quiserem dar até uma procuradinha no Google, falando realmente de taxa de turnover, né? E trazendo os maiores motivos de demissão voluntária das pessoas, porque as pessoas pedem desligamento das organizações. Gente, é um número muito alto de pessoas que se desligam porque não tem perspectiva de futuro e não tem acompanhamento. E aí, não tem acompanhamento. Vai para a loja do lado. A questão né? Você para e pensa. Uma pessoa que, como eu jogava bola na época, eu entrei no varejo por um acaso, e eu tive uma pessoa que me vendeu uma perspectiva de futuro. E a palavra desmotivação, para mim, não disse em lugar nenhum, para mim é falta de perspectiva de futuro. Quando eu não enxergo o que tem atrás do monte, eu me permito desmotivar. Então, esse alinhamento de cultura, esse alinhamento de PDI, você está com o dedo no pulso mensurando quem são os detratores da sua empresa, quem são os promotores, quem que é aquela pessoa neutra, né? Você precisa fazer o ENPS da sua empresa para você saber como você precisa, de alguma forma, você precisa mensurar isso. E vocês trabalham... É o termômetro. É o termômetro. E vocês trabalham a parte de engajamento de cultura, nas gamificações, a todo momento vocês estão fazendo gamificações. Eu acho que é o PEPI, como é que é? Isso, nós temos uma plataforma que chama PIP. Né? Isso aí. Só que dentro do grupo ela já tem o nosso nome, que é o No More in the Game, o NITG, que a galera conhece por esse nome. E essa plataforma, ela nos auxilia a pensar em gamificações e ações voltadas para a cultura. Então, basicamente, o que a gente faz lá lança diversos desafios, onde a pessoa tem que fazer
fazer ações que façam com que ela viva a nossa cultura e ela é recompensada por isso, ela ganha pontos. E ela vai acumulando esses pontos e lá na plataforma ela tem uma seção de recompensas. Ela escolhe ali o que ela quer de recompensa e ela vê, tem que acumular mais pontos porque eu quero aquela recompensa mais valiosa. Eu tenho que acumular menos pontos porque eu quero essa recompensa com menos pontuação. E vou te dar até um exemplo de uma ação que eu tenho aqui de cabeça. A gente tem mensalmente o nosso Nomura ao Hands, que é uma reunião que nós fazemos com todos os colaboradores, né? É um ritual de reconhecimento e de alinhamento. E é importante que eles participam, porque ali a gente traz muitos elementos da nossa cultura, né? A gente traz reconhecimento com base nos 5 indicadores do negócio, com base em tudo que a gente acredita ali de cultura. E para estimular as pessoas a participar, a gente tem um desafio lá, que se elas participam e postam no Instagram e marcam o time Nomura, ganham pontos. Então, a gente Legal. estimula dessa forma com que as pessoas vão vivendo ali os gatilhos de cultura que a gente dá durante a jornada delas. Meu senhor. Difícil isso para a empresa com 2 funcionários. Mas falamos isso no começo da live, né? Por mais que a sua empresa ela é pequena, 2 funcionários, o dono da empresa, você que é lojista, o seu modus operandi, né, vamos dizer assim, é a sua cultura, é o jeito que cada empresa ela é única. Se você sai do Grupo Nomura e vai trabalhar na outra empresa lá com o Fábio, no Rio de Janeiro, é outra cultura, porque é a cultura de outra marca, o modo que ele opera, as crenças e valores do Fábio. Então isso muda muito. E você ter isso nítido para trabalhar comigo, qual que é o perfil, né? Qual que é esse movimento que eu tenho que dar para as pessoas? O que ela precisa ter, conhecer, ser para trabalhar comigo? Isso é um bom princípio? O que você diria, Bruna? Gente, e eu já vou falar assim de vários casos de empresários, né, de donos aí de empresa, principalmente de varejo, que vieram conversar comigo, empresa menor, empresa pequena, querendo entender essa questão da cultura. Quando eu começo a conversar com essas pessoas, elas sem metodologia nenhuma, sem conhecer todo esse processo, como estrutura uma cultura, elas já entendem, quando eu começo a fazer algumas perguntas, como as pessoas se comportam. Elas já entendem o que dá resultado ou o que não dá resultado. Quando a gente vai trabalhar com cultura, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico, né? Um diagnóstico para entender os comportamentos que predominam naquela empresa. Então, você como empresário, mesmo com uma quantidade menor de funcionários, você já tem essa observação de entender como eles se comportam, o que dá e o que não dá resultado, né? Como você, como liderança, como founder, enfim, se comporta ali naquele contexto ali, você já tem, eu falo que você tem um cheiro, você já tem um cheiro de cultura ali. Né? Você já começa a entender para que lado vai a sua cultura. Você só não percebe, esse tema não é tão latente para muitas pessoas. Para quem vive, né, a área de gente, eu gosto de falar área de gente, né, dentro das empresas, cuidar de pessoas, é mais fácil, né? Você está com um contato maior. Agora, para quem... Às vezes é a primeira vez que você está falando, cara, hoje que eu estou entendendo um pouquinho mais, né, superficialmente, que é um tema superficial aqui que a gente está abordando, que ele é profundo, ele é contínuo, né? Essa palavra cultura para você, tá? Bruna, nós estamos partindo para o fim, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Hoje já a gente tá falando estamos partindo para o fim. Eu vou abrir aqui para... Com certeza tem uma galera querendo vai fazer umas perguntas para você aí. A gente fala muito hoje de marca empregadora, né? Como é que o que vocês têm feito, né, para que além do NPS, para que são os promotores, quando você é promotor, você promove a tua empresa, né? De 0 a 10, de 0 a 10, o quanto você indicaria o Grupo Nomura para um amigo trabalhar? Né? É um dos fatores. Existem outros pontos que vocês trabalham como marca empregadora para hoje, né? A plataforma do Grupo Nomura no Instagram já é um... Olha, aqui é diferente, tá? Olha, estamos diferentes. Como é que vocês têm trabalhado isso? Nós temos uma estratégia que eu considero uma estratégia muito inteligente, onde a nossa ideia é que os nossos colaboradores sejam os divulgadores da nossa marca empregadora, né? Sejam as pessoas que vão atrair outras pessoas desejando trabalhar no Grupo Nomura. É aquela história, muitas vezes tu vai comprar numa loja porque teu amigo indicou, porque tu confia no teu amigo. E tu sabe que se ele indicou, vai ser bom aquele produto, vai ser bom aquele atendimento. A mesma coisa no mercado de trabalho. Então, nós, nesse sistema de gamificação que nós fazemos, nós também temos alguns gatilhos, algumas gamificações para fazer com que o colaborador
ele divulga a nossa marca. Ele atrai as pessoas. E aí o que acontece? Pessoas dentro do nosso nicho, que é o varejo, né, que tem contatos com essas pessoas que trabalham no varejo, começam a olhar, olha aquilo que postaram no Grupo Nomura, acontece aquilo. No Grupo me falaram que no Grupo Nomura é assim, assim, assado. Várias pessoas chegam pra gente em processo seletivo falando, eu queria entrar no Grupo Nomura. Uau! Eu queria porque o meu amigo falou que é assim, assim, assado, e eu estava louco para ser aprovado aí na plataforma para fazer entrevista. A gente tem vários casos. Então, a gente usa muito essa estratégia de trazer os nossos promotores, né, os colaboradores que já são promotores, para serem aí, a gente fala até no marketing é bem conhecido esse termo, advogados da marca. Né? Isso é uma estratégia, né, de marketing que a gente aplica para essa questão de marca empregadora. Então, nós temos esses advogados, esses defensores da marca, que fazem esse encantamento e trazem outras pessoas. E, além disso, né, como eu falei ali atrás, nós queremos atrair pessoas que gostam de desafios, pessoas que valorizam essa questão da performance, pessoas que são executoras, né, que é o que a gente fala aqui dentro, são nossos gigantes executores. Então, a gente já vai fazer a nossa divulgação de vagas, a nossa página de carreiras pensada para atrair essas pessoas, né, com texto, com um tom de voz que atraia essa persona. Okay? A gente está o tempo todo pensando em que essa persona nos veja e deseje estar aqui conosco. Tá, eu acredito que seria um plano de ação para você, que tem aí 4 pessoas no seu time. Dá para você fazer no Google Forms ali, facilmente, um NPS para você mensurar, anônimo, tá? Para você não ficar... Que tem pessoas que vão fazer, pôr o nome e falar, por que você falou isso, né? Me dá uma dica, para quem tem poucos colaboradores, não está numa empresa grande, como vocês já estão... O Grupo Nomura já foi pequeno, né? Eu falo que o faixa preta já foi faixa branca, né? Um dia depois faixa branca. Por onde eu começaria? Dá uma dica aí para quem falar, cara, eu quero mensurar quem que é detrator, quem que são os advocates, os advogados da minha marca. Dá uma dica aí. Exato. Gente, dá para fazer sem ter plataforma, tá? Como o Patrick falou, o Google Forms, ele é fantástico aí para a gente fazer diversos tipos de pesquisa sem precisar de uma plataforma. Então, lança um Google Forms, abre ali uma perguntinha de 0 a 10, o quanto você indicaria a empresa X, né, para o seu amigo ou familiar trabalhar. Abre uma escalinha ali de 0 a 10 para a pessoa colocar uma nota e depois abre uma caixinha. Por que você deu essa nota? Inclusive, trava essa caixinha no Forms para a pessoa só conseguir enviar o Forms se ela responder a caixinha. Porque o conteúdo que está lá é muito valioso para você, além da nota. A nota vai medir o seu indicador. Também é muito importante. Mas o conteúdo que está ali, gente, é muito importante entender por que um detrator é um detrator. Que aí você consegue ter plano de ação para reverter ele num promotor. E também é importante entender por que o promotor é um promotor, porque diz muito da sua cultura. Cara, isso é muito importante, né? Não é só, deixa eu falar, não é só fazer o ENPS, tá? É você pegar essas respostas e criar um plano de ação para contornar, para que, olha, o meio do teu colaborador fala, olha, eu tô neutro ou detrator, ou tô gostando, ó, aqui é o lugar do uhul. Então, se você não fizer nada, só ter essas avaliações por ter, você provavelmente vai estar sabendo o que está acontecendo, você vai perder um talento na sua empresa e ele está sinalizando que não está gostando e você não está fazendo nada. Exato. Né? Exatamente, Patrick. Eu falo que no mercado, né, eu sempre cito o Grupo Nomura, vocês como referências, principalmente, né, por parte de gestão do Mauro, o predador do varejo, é um cara que é intenso em tudo que ele faz, né? Vi uma live dele recentemente aí com o Alfredo quando ele estava na NRF, podia acompanhar, ele fala, cara, varejo é carregar pedra, né? E realmente varejo é gostar, gerir o negócio. O varejo, ele falou assim, o varejo não é pro camisa 10, o varejo é pro volante, aquele cara cabeça de área que brigador, que briga por número, por cada linha, cara intenso. Esse é o varejo, essas são as pessoas que vencem no varejo. E como vocês estão muito na frente, Bruna, a pergunta que eu queria falar, surpresa para você, eu vi ele falando sobre uma nova forma de vocês mensurarem os colaboradores através da escorização, dos scores. E aquilo eu falei, cara, que fantástico isso. Ele fala, cara, tudo, Uber é score, Airbnb é score, notas de avaliação, e nós também, toda empresa vai ser mensurada por avaliações de outros setores, de outras pessoas. Me
Abre o jogo aí e conta. Bacana, bacana. Já vou contar um pouquinho sobre essa novidade. Nós já estávamos aí todo ano de 2022 pensando nos provocando com relação a como medir performance de pessoas. Né? Como eu vou entender quem que é o meu high performance, né? Aquele que entrega muito, é muito alinhado com a cultura, né? Só entregar muito. Quem que é o meu low performance? O cara que não é alinhado, que entrega pouco, mas como que eu vou ter essa percepção? Como que eu vou olhar para todo mundo e identificar isso? Em 2022, nós já desenvolvemos um modelo de Nine Box mais diferente do que o mercado faz. Em vez de levar em consideração a avaliação de competência, a gente colocou indicador de performance. Então, tirou toda a subjetividade da metodologia, que era a nossa ideia. Rodamos isso para entender como isso se comportava e tivemos resultados muito interessantes em 2022 com base nessas avaliações. Entendemos que daria para evoluir para um Health Score. Então, realmente, a gente poderia pegar esses indicadores, né, trazer as escalas que nós gostaríamos de atingimento de cada cargo. Fizemos ali a fórmula, o cálculo que a gente quer para identificar a escolarização final de cada cargo. E a gente está começando a implementação agora, tá, Patrick? Mas a ideia é, depois aí que, ao final dessa implementação, a gente já ter todas as pessoas escolarizadas por critérios quantitativos, que são indicadores de performance, e critérios qualitativos, que é alinhamento cultural e alinhamento comportamental com o cara também. Cara, que incrível isso, Bruna. O Nine Box, para quem conhece, quem é do RH, conhece bem, né, essa avaliação dos nove caixinhas, 9 box, Nine Box. E a gente falava de cultura e resultado. É mais ou menos isso? É avaliar a cultura. Mais ou menos. E resultado. Porém, uma coisa que eu sempre me provoquei muito, eu sempre achei essa questão de avaliação de desempenho da Ninebox muito subjetiva. Porque a Ninebox, ela leva em consideração as notas que a pessoa recebe de avaliação de desempenho. Sim. Porém, o que acontece? Bruna, eu posso gostar mais da Joana e menos da Maria na minha equipe. Eu posso dar uma nota melhor para a Joana e menor para a Maria em função disso. Só que não quer dizer necessariamente que a Maria ela é menos alinhada com a cultura do que a Joana. É o meu viés consciente, é meu feeling pessoal. Sim. Todo mundo tem. Então, eu sempre me provoquei muito em trazer uma Nine Box tradicional, porque a gente fica muito na mão do viés da liderança. Quando eu trago para indicador, acabou o viés. Muda totalmente. O número tá ali, entende? Muda totalmente. Uau! O número de tudo ou é o número, né, que está ali entregando ou não é. E hoje a gente já tem, dentro do Grupo Nomura, assessment de cultura para medir alinhamento cultural, tem profiler para medir alinhamento comportamental, tudo a gente já tem número. Então... uma das frases que o Mauro sempre me falava, Patrick, aqui, logo no começo, ele falou, aqui, primeiro é dados, depois vem o feeling, tá? Só para te avisar. Porque hoje no varejo, esse produto vendeu, vendeu muito, aí você vai olhar, vendeu 2. E ele ficava louco com isso. Falava, cara, olha só, como você está com base... Aí, com base no que você está me falando isso daí? Com base em números, né? Tomaram muito dados. E trazer esse Nine Box aí, eu sei que para muitos está bem distante, né? É uma realidade, falar, uau, legal, mas pra gente... E pra gente... Quem quiser fazer pergunta pra Bruna, vai na caixinha aqui, por gentileza, ou pode escrever nos comentários aí, se você quiser, que ela vai responder aqui para você, tá? E a gente vai partindo para o fim, que o nosso horário já está quase no limite aqui. Bruna, teve uma pergunta, acho que foi da Júlia, se não me engano, falando, tá, como é que eu começo? Eu tentei escrever missão, visão e valores. Me dá um norte, ela escreveu aqui para você. Bacana. Quando eu falei em algum momento aqui que sempre que a gente vai pensar em cultura, a gente tem que fazer um diagnóstico, né? Antes de pensar em escrever missão, visão e valores. Qual que é esse diagnóstico? A gente tem que pensar em 2 pontos. Observar como que as pessoas se comportam na organização, né? E lista mesmo. Pega ali um papel, enfim, vai listando. Ó, se comporta assim, assado. Ali você já vai identificar um padrão de comportamento. E o segundo ponto muito importante, definir onde sua empresa quer chegar. Tu tem que ter uma clareza para pensar em missão, visão e valores aonde você como empresa quer chegar. Vou dar um exemplo até do Grupo Nomura, né? Posso compartilhar que está aberto para o mercado. A nossa visão é ser uma empresa bilionária. Por quê? O nosso planejamento estratégico é atingir um bi ali entre 2025 e 2026. Então, por isso que a nossa visão é isso, porque a gente tem essa clareza em planejamento estratégico.
Aí vocês podem me questionar, Bruna, mas eu nunca fiz um planejamento estratégico, eu não tenho planejamento estratégico. Ok, não tem problema, mas você tá ali com a sua loja e você sabe o que você quer para o seu futuro. Pensa a curto prazo, não precisa pensar em 5 anos. Sim. Pensa o que você quer atingir no final desse ano. E para isso você vai pensar, tá, quero atingir, deixa eu pensar um exemplo aqui. Quero até o final desse ano ter conseguido abrir mais uma loja, por exemplo. Então você está falando algo de expansão, é abrir mais uma loja, mas é expansão. Então a tua visão, que é o que você vai escrever a longo prazo, no conteúdo da tua visão tem que ter algo relacionado à expansão. Porque sempre a visão é o que eu quero. E a missão, considere a missão como o caminho que vai me fazer chegar na visão. Então, olhando para o futuro, para o teu futuro, né? O futuro de empresa, para a forma que as pessoas se comportam, ali você já consegue, escrever a visão e já consegue pensar em qual que é o caminho para chegar nessa visão e já ter um rascunho de missão ali também. Uau, muito bom, muito bom. Eu falo que visão muitas empresas por onde eu entro, não tem nem a meta do mês desenhada. Imagina olhar para frente, tem essa dificuldade, né? Então, olhar para visão, onde eu quero chegar, a missão, o que eu vou fazer todos os dias para os passos que vai me levar no resultado, e os valores, o que rege o comportamento do negócio. Né? Por que eu faço o que eu faço, por que eu reajo da maneira como eu reajo? Chamado crenças e valores do seu negócio, né? Então, isso é muito importante para você, Júlia, que perguntou por onde começar, tá aí uma grande resposta. A Cris está perguntando assim para você, qual plataforma, sites buscar currículos? Tem diversas, tá, Cris, no mercado. Se você também for do varejo, como nós, né, a gente precisa de volume de currículos. Então, eu indico muito para volume de currículos nesse perfil, Cato, Indeed, Infojobs, são plataformas que nos dão volume, tá? E também, gente, grupos de Facebook, tá? Tem um monte de grupos de Facebook de vaga de emprego que dá para você postar sua vaga e tem uma atratividade muito boa. A gente tem resultados muito bons com grupos de Facebook. E aí, cargos mais estratégicos, indico o LinkedIn, né? Que é uma plataforma que nos apoia muito. O Leandro falou sobre o Nine Inbox e ele falou, cara, nesse caso precisa ter uma maturidade muito boa, né? Para essa cultura de dados, né? Precisa, tá, Leandro? A gente conseguiu chegar nesse modelo de Nine Inbox porque o nosso RH, quando ele começou a ser construído, a gente sempre teve essa provocação de ser algo que tirasse subjetividade, qualquer viés, e a gente sempre teve essa preocupação com dados. Então, tudo já era documentado e acompanhado. Então, eu já tinha as informações para cruzar e poder desenvolver esse modelo de Nine Box. Para quem não tem isso ainda, galera, eu recomendo muito, quando eu falo até de People Analytics com alguém, não precisa se preocupar de ter nada. O que tu tem, já vai arquivando os teus dados, já vai acompanhando as suas informações, para você poder evoluir para análises com cruzamento. Gente, informações simples, até demográficas, informações de histórico de atingimento de meta, de histórico de pagamento de comissão, o que você tiver ali de informação, porque isso já vai fazer com que você consiga, a longo prazo, pensar em cruzamentos e análises e você comece a ter essa maturidade. Que aí, quando você pensa nas análises, você vai pensar, mas essa análise assim, assado, que eu pensei, faltaria dado X. Opa, vou lá começar a capturar dado X, que eu não estou capturando. Entende? Dessa forma que você vai adquirindo ali maturidade com dados. Maturidade com dados. Uau! Bruna, me deu um estalo aqui. Eu queria perguntar algo muito importante, que é dúvida de muitas pessoas. Contratei certo. Portão de entrada. Tudo desenhado. Coloquei para dentro. E o onboarding, que muitas pessoas falam. Você sabe nadar? Sei, então nada aí. Me conta, faz uma abordagem sobre isso, porque é um tema muito importante também. Eu não poderia deixar passar. Não mesmo, Patrick. O onboarding, ele é um processo extremamente importante no início da jornada do colaborador. Por quê? Lembra quando eu comentei que todo mundo tem PDI após os 3 meses de experiência? Mas tem pessoas que não vão chegar nesses 3 meses. E quando a gente vai investigar ali com a liderança por que não chegou, faltou onboarding e acompanhamento. Para a pessoa ter o que a gente chama de ramp-up, né? O que é o ramp-up? Ela começar a ter as primeiras entregas dela de meta. Isso é o ramp-up. Para garantir isso, a pessoa tem que passar pelo onboarding, por quê? Ela tem que se aculturar, entender como a cultura funciona, entender expectativas do cargo dela. Então, além de entender a função que faz no dia a dia, que também está contemplado na estratégia de onboarding,
ela tem que entender expectativas. Tem a parte de encantamento, que aí entra a tua marca empregadora, que é tu mostrar os teus planos de carreira, o que ela pode acessar sendo colaborador do Grupo Nomura, o que ela tem de oportunidades aqui dentro. Então, essa parte do encantamento é muito importante porque reflete engajamento. É ali no onboarding que você vai colocar as cartas na mesa, né? E vai conseguir, inclusive, determinar se essa pessoa vai ser mais ou menos engajada ali dentro da sua empresa. Então, uma pessoa que não tem onboarding, e a gente tem casos aqui, porque a gente tem os nossos onboards, mas de repente o gerente esqueceu de inscrever a pessoa lá na data, esqueceu de executar o cronograma. Às vezes acontece. Né? A gente tem que monitorar isso, mas às vezes acontece. É uma pessoa que possivelmente, como ela não vai entender expectativas do cargo dela, ela não vai saber direito como se comportar aqui dentro, a chance dela ter um ramp-up, dela ter uma primeira entrega de meta em 3 meses é muito baixa. E aí, lá no final de 3 meses, o que vai acontecer com esse líder? É RH, cara, demitiu o fulano, porque ele não entregou meta. E você, geralmente no varejo, antigamente, eu vejo algumas lojas fazendo, né? Olha, 5 dias de integração sem vender, 3 dias de integração sem vender. Não, é o mês inteiro sem vender. Como é que funciona? Socorro. Isso aí? Gente, entendam a nossa realidade. Um mês sem vender, né, quebra o faturamento de qualquer loja ali que você planejou ter aquele tamanho de equipe. A gente entende muito a nossa realidade, tá, Patrick? Por exemplo, Natal. Não dá pra gente executar o cronograma de onboarding como ele é. Então, ali tem um onboarding institucional inicial com o RH, depois a pessoa tem ali 3 dias com um padrinho, né, que vai ensinar as funções, enfim. Natal não dá tempo, o fluxo de loja é muito alto. Então, a gente faz o institucional ali e a pessoa já vai no on the job aprendendo com o acompanhamento desse padrinho, entende? Então, entenda muito a tua realidade. Aí, claro, no restante do período do ano, a gente consegue seguir o cronograma, que faz o institucional para ter toda essa parte de encantamento, aculturamento, expectativas, e depois do institucional, aí sim a pessoa vai para a aprendizagem do cargo dela. E aí, 2 pontos. Ela tem treinamentos técnicos que ela precisa assistir, né? Cada cargo tem a sua jornada ali. E o on the job, entender o que é feito dentro da loja no cargo dela. E para isso ela tem um padrinho. E aí, ao final ali de uma semana, já tem uma conversa com o gerente para dar um feedback de como foi esse período. Então, também para a pessoa entender se ela está ali tendo os comportamentos corretos ou se é algo que ela precisa melhorar. A oportunidade dela realmente ter esse ramp-up nesses 3 meses, tá? Esse alinhamento de cultura, esses primeiros passos que você disse, primeiro vocês fazem, a pessoa, ela vivencia a retaguarda. Como é que funciona isso? É digitalmente? Ou ela vivencia um período com você, segundo ela vai para a loja? Me abre só para esclarecer para muitas pessoas, porque por mais que às vezes essa questão do padrinho, se o cara não tem competências para ser o padrinho, ele está focado na meta, ele também não vai integrar bem. Né? Que ele está preocupado assim, cara, precisa entregar resultado. Me abre isso aqui, como é que funciona essa questão de o onboard dos primeiros dias? Os 3 primeiros dias, como é que funciona? Legal. O primeiro contato com o Grupo Nomura é digital, tá, Patrick? Né? Porque nós somos aí uma empresa espalhada. Sim. Então, não tem como a nossa equipe de people aqui em Santa Catarina fazer um onboarding presencial lá no Rio de Janeiro. Então, a gente tem esse primeiro contato digital e aí depois a pessoa vai ter o restante do contato em loja. Ou seja, o gerente vai dar as orientações sobre os treinamentos técnicos ali que ela precisa assistir, né? Teu login, tua senha, tu tem que assistir essa trilha de treinamento e aí vai ter uma pessoa em loja designada para poder auxiliar essa pessoa. Não necessariamente o padrinho é sempre a mesma pessoa, tá? É muito de acordo ali com o momento que a loja está vivendo. É indicado sempre ser VR ou ser, né, subgerente, pessoas que já têm um nível de maturidade maior ali dentro do cargo, dentro da loja, para poder auxiliar. Mas, muitas vezes, naquele momento, a loja não tem possibilidade, é designada uma outra pessoa que tem mais facilidade disso. Inclusive, a gente tem estratégias em PDI, né, de pessoas que estão na loja, que o PDI dela é ser padrinho de novos colaboradores, para desenvolver relacionamento interpessoal e comunicação. Pessoas que precisam desenvolver isso, por exemplo. Até como autodesenvolvimento, né? Você vai treinando a pessoa para começar a ter contato com outros, vai crescer um cargo futuro de gerente. Sim. Que impressionante. Eu tô assim, bom, eu sou fã aí do Grupo Nomura, Mauro, vocês, a Isa, né, a Teles, não sei se ainda tá no grupo lá, queridíssima, né? Gosto bastante de vocês ali do grupo. Então é o seguinte, Bruna, passamos um pouquinho do tempo.
queria te agradecer do fundo do coração, porque é um tema que eu gosto bastante, é uma dor latente do varejo. Eu quero que você escreva, você que está aqui ainda, que gostou do tema, qual foi o seu maior gatilho? Aquele assim, cara, caiu uma ficha aqui para mim do portão de entrada, que foi? Escreva aí, ó. Qual foi o teu maior gatilho que você teve nessa live aqui? Enquanto eu vou despedindo da Bruna. Bruna, gratidão. Sei que você está na correria aí, sua rotina é frenética, cuidar de pessoas. Obrigado, contem comigo sempre que vocês precisarem também. Um prazer. Na pandemia nós fizemos muitas lives juntos aí, né, como essa parte do intermediário com alguns líderes. Então, obrigado. Obrigado mesmo. Imagina, foi um prazer, né? Como eu disse, é um tema que eu amo discutir sobre ele, conversar sobre ele. Também, se alguém aqui da live tiver algum insight depois, tiver alguma dúvida, acho que o Patrick deve ter marcado o meu Instagram ali nos posts. Podem me chamar, mandar um direct ali que a gente conversa por ali, tá? Perfeito! Gente, obrigado. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, de segunda a sexta-feira, às 8 e 8 da manhã, estarei aqui com vocês trazendo temas, pontos cegos que podem levar o seu negócio para o buraco. Então, não perca. Um dia sequer às 8 e 8 da manhã. Então, Bruna, pessoal, grande beijo, ótima sexta-feira, boas vendas. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau.